Quantas gerações nesses 30 anos vocês já percebem que passaram por lá? Terceira geração. É a terceira geração. Sim. As pessoas precisam conscientizar que o lugar que você transita, o lugar que você usa para o seu lazer, para estar fazendo uma ginástica, para estar exercitando o corpo físico, é um lugar que você também tem responsabilidade sobre ele. E eu dizia para as crianças, hoje vocês estão plantando essas árvores, no amanhã vocês vão trazer seus filhos aqui para brincarem nessa praça. Territórios sociais. Territórios sociais. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Territórios Sociais. Hoje nós completamos 49 episódios, caminhando aí para 50 episódios, graças à audiência de todos vocês. Hoje nós vamos falar com a Querubins, uma organização social que há 32 anos, mais de 3 décadas, trabalha com crianças e adolescentes, principalmente da Vila Cabamundo e o Morro do Papagaio, aqui na capital mineira, Belo Horizonte. E ao seu lado, temos o testemunho vivo do impacto que a Querubins tem trazido. Ao nosso lado, Rita Aragão, ela foi uma educanda e hoje é uma educadora das oficinas de dança afro e mais um monte de coisas que ela vai contar pra gente. Seja muito bem-vindo, Rita. Obrigada. Obrigado pela participação. Magda, vamos começar. A história do Querubins é de 94, né? Isso. Já são mais de 30 anos. Eu queria que você contasse um pouco dessa história, mas antes eu queria saber um pouco de você. Quem que é a Magda Coutinho? Na realidade, é o primeiro trabalho, né? Além de ter sido bancária, eu trabalhei numa escola montessoriana, onde os meus filhos também estudaram lá. Eu tenho 3 filhos, uma médica, um psicólogo e uma advogada, e que está formando agora em enfermagem, curso superior. E, na realidade, eu morei 5 anos em Brasília e nesse momento, quando morei em Brasília, eu comecei a questionar muito a questão social, porque eu vivia num lugar onde os recursos eram muitos, mas que chegavam poucos recursos para a área social. E existiam muitos momentos que eu questionava em chás beneficentes, onde eram servidos até caviar, e eu questionava como que um trabalho que vai angariar recursos para uma creche precisa servir um champanhe, veuve clicquot, caviar, e isso era para mim um questionamento muito forte na questão social. Aí, quando voltei para Belo Horizonte, eu sempre tive vontade de me enfronhar um pouco mais em projetos sociais, né? De pensar uma forma de trabalhar e ajudar pessoas. E eu fui consultora em hotelaria, implantei vários hotéis, pousadas rurais, tive um buffet, trabalhei também com buffet, mas até que um dia eu passei por um momento difícil, a perda de um irmão, e eu fui caminhar na Praça JK, que é próxima à minha casa. E aí dei uma volta nessa praça e eu sempre tive um veio muito forte ao ambientalismo. Eu vi uma praça morrendo, muitas árvores estavam morrendo, e uma praça de 18 mil metros. E logo que eu cheguei na praça, eu me deparei com 5 crianças que ficavam pequenas, ficavam tomando conta de carro. E aquilo já ficou gravado ali na minha mente. Eu só dei uma volta na praça e parei e comecei a conversar com os meninos e perguntei a eles se eles queriam me ajudar a salvar aquela praça. Eles toparam, eu pedi que no outro dia eles trouxessem garrafas descartáveis. Criança gosta muito de novidade, né? E aí eles trouxeram as garrafas descartáveis, eu levei gominha de pneu de bicicleta, cortei fino, meu filho corria bicicleta nessa época, já tinha corrido, e aí eu comecei a amarrar as garrafas e tinham muitas construções no entorno da Praça JK.
E eu ia nessas construções pedir a água, porque a praça não tinha água. Não tinha água. Mas aí eu me deparei com uma coisa muito interessante, que no fundo da praça eu vi que eu sofria de uma miopia, eu não enxergava aquela comunidade. E naquele momento eu passei a enxergar essa comunidade. E eu comecei a questionar nessa caminhada, a questionar como que eu morava no centro-sul de Belo Horizonte, ao lado de bairros ricos, né, de poder aquisitivo alto, e tinha uma comunidade ali precisando de tantas coisas, né? E aí isso despertou muito meu interesse. E aí eu comecei a fazer esse trabalho com as crianças, e no final de um mês eu tinha quase 50 crianças comigo. As crianças foram descendo. Não é nenhuma coincidência, porque na década de 90, e eu me lembro bem disso, Belo Horizonte tinha muita criança que ficava na rua. O centro de Belo Horizonte era assim, você não vai lembrar, obviamente, que você era muito novinha, não sei nem se você tinha nascido, mas o centro de Belo Horizonte era, e aí tinha a coisa do pivete, né, que era aquele menor infrator. Então, em junho de 90, eles sancionam o Estatuto da Criança e do Adolescente. Né? E aí coincide que 4 anos depois você funda a Querubins. E então, assim, tinha também essa comoção, né, de como que a gente vai fazer para tirar as crianças da rua e dar a elas esse direito que está previsto em lei. Em lei. Isso não acontecia só no centro da cidade. Na Avenida Uruguai, a gente tinha um sacolão, tinha uma farmácia, tinha uma padaria, e muitas crianças desciam para pedir um trocado, né? E aí, assim... Pegar a compra, levar a compra. Ganhar um trocado, era, né? Super comum. E isso acontecia. Mas isso já tinha saído do Estatuto, e eu já tinha até lido sobre o Estatuto, que a criança não poderia fazer esse tipo de trabalho, né? E nem poderia lavar carro também, né? Mas o Estatuto, como toda lei, ele começa a ganhar alguma visibilidade quando começa a ser fiscalizado, né? Porque até então tinha a lei, mas não se cumpria. Não se cumpria. E era muito, muito comum crianças trabalharem. Isso no mundo todo, não era só no Brasil. Era muito comum. Era até visto com bons olhos. Ah, não, meu menino já... Está fazendo alguma coisa. 10 anos ele já está fazendo isso. Eu comecei a engraxar sapato com 10 anos, ou 9, sei lá. Então, isso era super comum. Até que o Estatuto veio e falou, não pode. E tinha o pequeno jornaleiro. Que era uma coisa comum, super comum. Já super comum, as crianças iam para lá, os pais mesmo inscreviam os filhos, porque a dificuldade financeira é que leva as pessoas, né? A mãe trabalhava, o pai trabalhava, mas o recurso não dava para manter a casa, né? E aí, quando você começa a fazer um trabalho social, você começa a enxergar o grande desafio, que é criar oportunidades, oferecer para essas crianças, e as crianças se entrosarem naquele meio, né? Começa a haver uma socialização daquela criança com a própria comunidade, né? Brincar um com os outros, trabalhar. Que é benéfico para todo mundo, né? Porque, de fato, como você falou, é uma comunidade invisível. O mais comum é isso, as pessoas passarem, muito em razão do medo ou do desconhecimento, passarem a vida inteira de frente para uma vila, e não conhecer absolutamente ninguém. E vice-versa. Quem está lá não desce, quem está aqui não sobe. E era uma situação assim, muito complicada, né? Logo no início, quando eu comecei a trabalhar, ainda existia porcos. Criavam porcos, né? Tinha uma ou duas pessoas que criavam porcos. E muitas crianças catavam o resto de lixo para levar para os porcos comerem. Ele estava ajudando o pai, né? A manter aquele porco, mas ele não podia fazer aquilo. Era melhor que ele brincasse, era melhor que ele aprendesse alguns ofícios, né? De algumas artes. E aí eu fiquei nessa praça, consegui fazer um trabalho muito bonito com as crianças.
fiz um ofício para a prefeitura, comuniquei que 100 árvores já tinham morrido e se a prefeitura poderia me ajudar. E já era... Que já praça era uma, que é? em Praça JK. A Praça JK. É. E é enorme a Praça JK. Que, na realidade, é um parque, né? É um parque, Ele, vulgarmente conhecido como Praça JK, mas é um parque JK. E aí, assim, a praça morrendo, eu fiz esse ofício e fui atendido. Fiz esse pedido para a prefeitura e a prefeitura me atendeu e disponibilizou 100 árvores. Já de um tamanho, já tinha mais ou menos 80 centímetros. Tirou as árvores que eu acompanhei um biólogo que foi lá estudar sobre as árvores, né? E aí essas crianças ficaram espantadas de ver tirando uma árvore que estava morta, né? E aí eu expliquei para elas que eles iriam plantar as árvores. Aí a prefeitura fez as covas, adubou as covas, e eu fiz um plantio simbólico com as crianças. Cada criança batizou a árvore com o seu nome. Que legal. E eu fiz umas plaquinhas com os nomes dele. Lógico, com o tempo a árvore cresceu e a plaquinha sumiu. Mas cada criança adotou uma outra árvore para cuidar. Eu fiz uma palestra no Rotary Club e pedi 200 metros de mangueira. Eles perguntaram quanto que eu cobrava para a palestra. Eu falei, não, meu trabalho é voluntário. Eu não cobro nada, mas se vocês quiserem me dar mangueira, vai ser muito importante. Aí eles me deram essa mangueira e eu já não buscava mais a água nas construções. Aí as crianças faziam uma corrente humana, cada hora era um que passava para frente e aguava a árvore. E aí a Copasa colocou novamente em funcionamento os pontos de água, porque existiam os pontos de água, e, em vista disso, eu fiz um mutirão da limpeza com as crianças. Eu tinha uma empresa que era parceira, amigo meu, a M. Martins, que hoje é a Patrimar, e essa empresa doou carrinho de mão, pazinho, vassoura, saco de lixo. E nós recolhemos o lixo, todos nós, com as crianças, e levamos para Bandeirantes. Eu botei 100 sacos de lixo, assim, sem falar nada com ninguém. Eu mostrei para a comunidade o que ela estava fazendo com o local público, jogando lixo, coco, que as pessoas compravam coco e jogavam coco ali no chão, como se não tinha respeito pelo espaço, né? E isso a gente chegou a ser capa do Estado de Minas, ainda em 94 ainda. Isso foi muito marcante para as crianças. E nós ganhamos, através de um movimento que o Instituto de Arquitetos do Brasil moveu, sensibilizado com o trabalho que nós estávamos fazendo, e ele, com a prefeitura, nos deram o Prêmio de Gentileza Urbana por ter salvo uma praça. Então eu tenho que te agradecer, porque eu sou usuário da praça. Minha filha aprendeu a andar de bicicleta na Praça JK. E todo mundo aí que faz sua caminhada, sua corridinha, leva o cachorro para brincar, agradecer aqui a Magna e esse projeto incrível, que de fato, né, a praça é um lugar que todo mundo ama, né? Então, parabéns. Um lugar muito especial, né? Muito especial. Ô Rita, com quantos anos você chegou na Querubins e como que foi isso, assim? Por quê? Como que você procurou? Então, você está falando que eu sou muito novinha, mas eu não sou tão novinha. Então, eu estava também, junto com essas crianças, eu tenho minha árvore lá plantada. Já nesse momento você já... Já estava ali, eu descia com meus irmãos para a praça, que eles vigiavam o carro. Então, os irmãos que tomavam conta, né, dos outros mais novos, eu descia com os meus irmãos, eles vigiavam o carro e eu ficava ali pela praça. E quando ela chegou com essas árvores, eu logo tenho minha árvore lá. Toda vez que eu vou, hoje tem meus filhos, eu mostro para eles a minha árvore. E todo mundo que eu passo, gente, eu tenho uma árvore, eu plantei essa árvore. Tem a minha árvore lá, hoje ela está enorme, linda, maravilhosa. Legal. E eu estou no Querubins desde esse início, né? Desde que a tia Magda chegou com essas plantas, eu tinha 6 anos na época. Os meus irmãos,
faziam as oficinas de capoeira, que iniciou ali primeiro na praça, era oficina de capoeira e logo depois veio a dança afro, também com o mestre João. E assim ela subiu para a comunidade e o trabalho era feito dentro da associação de moradores, com dança afro, capoeira e também com o Podé, que é o filho da tia Magda, que é do tia Anastácia. Podé Anastácia, né? Isso, também com o Hernani, dava aula para a gente de artes plásticas. Então a gente ficava ali, pintava, e sempre era servido para a gente depois, que a gente corria, claro. E também pelo final que tinha um pão com chá. A gente não perdia as oficinas de arte de jeito nenhum. Eu fazia para garantir o lanche. Né? Eu fazia cada desenho, um mais feio que o outro, mas ela falava assim: seus desenhos são lindos, que desenho maravilhoso. Eu fingi que eu acreditava, né? Como sempre, hoje ela ainda fala isso: você faz uns negócios maravilhosos. Ela tem essa mania de encantar, falando que tudo que a gente faz é maravilhoso. Então, eu sou cria de querubins desde esse início. A primeira geração, então. Eu achei que você já era da quarta geração. Não. Você já era da primeira geração. Mas não parece. Parece muito nova. Os filhos são meus netos, né? Os filhos da Ritinha são meus netos. Que é uma geração acima dela, né? Mas quantas gerações nesses 30 anos vocês já percebem que passaram por lá? Terceira geração. É a terceira geração. Sim. Agora, na terceira geração, eu tenho um afilhado, Gabriel, que ele já tem filho. Então, ele é da já tem bisneto. Então, bisneto, né? Então, eu já tenho muitos bisnetos lá. Porque hoje as crianças de 5, 6 anos algumas são bisnetas. De meninos que se formaram, tiveram filhos. E hoje a gente tem essa terceira geração lá. Porque um trabalho social não é um trabalho a curto prazo. Não. Ele surte efeito a médio e longo prazo. Mas o que é muito interessante nesse projeto específico é que ele tem um olhar para a sociedade, ele tem um olhar para essas crianças e, ao mesmo tempo, tem um olhar para o espaço urbano. Né? Então, cria um vínculo e uma apropriação do espaço urbano por aquelas pessoas por todo mundo, não só as crianças que estão cuidando, como a Rita, eu tenho a minha árvore, então por isso eu cuido dessa praça, eu gosto dessa praça, eu tenho orgulho dessa praça, como para quem visita. Então eu acho que é de uma profundidade que transcende normalmente as organizações que atendem especificamente a uma criança, a um idoso, que está cuidando dessa pessoa. No seu caso do Querubins, ele pensa o espaço urbano, pensa a cidade. E é muito legal isso, assim. Eu estou bastante impressionado. Assim. E na realidade, foi muito importante. Eu sempre falo sobre o início do projeto pelo seguinte, porque as pessoas precisam conscientizar que o lugar que você transita, o lugar que você usa para o seu lazer, para estar fazendo uma ginástica, para estar exercitando o corpo físico, é um lugar que você também tem responsabilidade sobre ele. Né? A cidade é a nossa casa. É a nossa casa. E o que acontece é que, muitas vezes, você caminha por um lugar e não pensa sobre esse assunto. Você quer desfrutar de um lugar maravilhoso. E eu dizia para as crianças, hoje vocês estão plantando essas árvores, no amanhã vocês vão trazer seus filhos aqui para brincarem nessa praça. Até então, a praça não pertencia, é como se ela não pertencesse à Vila do Acabamundo. E eu acho que o fato de eu ter entrado para a vila, a comunidade ter cedido o espaço do centro comunitário para eu levar oficinas de arte e de educação, né, e de música, porque o Podé, como ele é músico, ele também tocava violão, cantava com os meninos. E aí eu reivindiquei o direito da comunidade usufruir dessa praça, porque até então as pessoas enxotavam as crianças. Tira esse pivete daqui. Eu pedi a meus irmãos, que tinham filhos pequenos, que emprestassem as bicicletas para os meninos, meus meninos do projeto, pudessem andar de bicicleta.
No Natal, eu pedi às pessoas que dessem patins para as crianças. E as pessoas que transitavam queriam tirar as crianças de lá. E eu disse, não, ele tem o mesmo direito que o senhor tem. Por que o senhor vai tirar? É porque ele está me incomodando. O senhor traz seu filho, mas não dá o direito a uma criança igual ao seu filho a transitar nessa praça. Uma praça pública, é uma praça com dinheiro pública, público. É um direito que a criança tem, é um direito que a comunidade tem. Aí eu levei através de uma irmã que sempre gostou de futebol, jogava quando era criança futebol, e quando adulto jogou basquete, e levei ela para dar aula de futebol no campinho, lá embaixo na praça, para que as nossas crianças da comunidade pudessem usar, porque eles nem podiam usar, as pessoas achavam ruim. Então, assim, até que ponto a comunidade do Sion, do Mangabeira, reconheciam o direito daquela comunidade. Aquela comunidade, a meu ver, tinha até mais direito, porque não tem lazer, né? O Castro Alves tem uma frase que é muito legal, que fala: a praça é do povo como o sol é do condor, como o céu é do condor. A praça é legitimamente do povo, naturalmente do povo. Então, tentar cercear as pessoas, a comunidade que está do lado da praça, de frequentá-la, isso é de uma aberração absurda. E a gente vê, às vezes eu dou ênfase a essa parte da história do Querubins, porque ela é muito significativa. Ela trouxe um olhar diferenciado para essa comunidade. A maioria das casas é de madeirite, e hoje, graças a Deus, as casas são de alvenaria. As casas são muito boas hoje, mas houve um movimento da Querubins com a mineração no Água Seca, que eu comecei a reivindicar o direito que essa comunidade tinha de ter algum benefício, que a mineradora... Uma contrapartida da mineradora. Proporcionasse para a comunidade. Perfeito. E eles começaram a doar brita, pó de terra, pó de pedra, para que pudéssemos construir as vielas, os caminhos que iam para os becos, porque até então era tudo céu aberto. O esgoto corria solto, a céu aberto. E eu reivindiquei a Copasa que ela precisava fazer canalização do esgoto, porque nada disso, uma comunidade ela tem que lutar muito para ter os seus direitos. Se não tiver uma interlocução com o poder público, que isso devia ser, não deveria precisar, né? O poder público conhece todas as vilas, conhece todas as comunidades, sabe tudo que precisa, mas se não tiver uma pessoa para fazer essa interlocução, negociar com, às vezes, com iniciativa privada, como você fez com a mineradora, a coisa não sai. Ô Rita, e hoje seu papel é educadora na dança afro? Não só na dança afro. Então conta pra gente como é que é o seu dia a dia lá na associação. Como eu tive uma formação em todas as áreas artísticas, música, danças, de todos os tipos, que eu também tive uma bolsa através do Querubins no Grupo Corpo, então me formei lá dentro como educadora de dança, fiz também no primeiro ato, tudo através do Querubins, foram me abrindo portas e eu fui proporcionada a ter essa experiência nesses outros lugares. Viajei também para fora, a gente foi para Salvador, fizemos intercâmbio lá, então essa pegada afro é mais por resistência mesmo. Né? E os primeiros professores de dança que entraram na comunidade foi o mestre João e Soraya na época, dava pra gente aula de dança afro, então foi amor à primeira vista, assim, ao primeiro passo. Hoje sou uma educadora social completa, eu atuo em todas essas áreas, dou aula de circo, dou aula de dança de rua, dança afro, dança contemporânea, balé, digo que sou uma educadora social hoje completa pelo Querubins, já passei em outras ONGs também, ONGs hoje não é ONG que fala mais, né? Já passei por outros projetos também. Hoje sou, através de muito exemplo, né, da tia Magda, eu sou dentro da comunidade uma líder comunitária,
tenho uma interlocução com todos os moradores, conheço todos os moradores da comunidade. Você é da Vila Cabamundo ou do Sou moradora da Vila Cabamundo. Vila Cabamundo. Isso. Moro lá, né, desde que nasci, dentro da BIC. Hoje estou ali dentro da comunidade, não só no Querubins, mas também com o movimento dentro da comunidade de resistência e de estar fazendo o que ela fez há anos atrás, está correndo atrás hoje do poder público para melhoria do lixo, para melhoria da água. Acabou uma luz, a gente vai atrás. Então, existe uma comunidade, existe uma associação na Vila Cabamundo. Sim. E você tem atuação nessa associação? Sim, tenho atuação nessa associação. Hoje em dia, né? Na verdade, eu acho que desde que iniciei de pequenininha já tenho essa formação como líder, porque quando eu tinha 10 anos, eles já me colocaram para movimentar ali. Então, já era monitora nas aulas de dança, por ter desempenhado assim, um talento vívido. Assim, ela sempre falava assim, essa menina já nasceu com esse dom. Então, eu sempre ajudei ali, né, nas oficinas de dança, ia atrás, buscava as meninas, buscava os meninos. Então, eu sempre participei desse movimento social e movo, hoje em dia, a minha sociedade, que é a minha vila, né, a Vila Cabamundo, com essa pegada social. Através do Querubins, né, veio esse mover social. Hoje a gente tem um projeto chamado Macamba Brincante, que a gente faz esse resgate de brincadeiras, que foi criado com dinheiro que foi destinado para o Querubins na época da pandemia, para ações feitas dentro da comunidade, nesse movimento aí de emergencial. A gente escreveu e passou em primeiro lugar um projeto desenvolvido de brincadeiras, como dentro da comunidade não teve esse afastamento, porque a minha casa está dentro da sua, o meu terreiro é o seu terreiro, como a cidade toda é a nossa casa. Então, a comunidade ela tem esse sentido de Ubuntu, né, que é um por todos, todos por um. Então, os pais tinham que trabalhar, as associações e escolas tiveram que fechar, e aí nasceu Macambas Brincantes, que sou eu e Roniza. Macamas? Macamba Brincante. O que é macamba? Macamba significa, em dialeto africano, significa amigas que brincam. Então, amigas brincantes. A gente formou esse projeto através dessa verba que veio emergencial, através do Querubins, fez esse repasse para a gente, e a gente começou a fazer cafés da manhã com as crianças. E como a gente estava ali com eles todos os dias, eles iam atrás da gente, porque éramos referências por estarmos ali com eles no Querubins, todos os dias. A gente falou assim, não tem outro jeito. Nós estamos aqui, eles estão aqui, vamos escrever. A gente ganhou esse repasse, e através desse repasse, a gente começou a fazer vaquinhas online, e a gente conseguiu muita ajuda nessa pandemia. Para alguns, foi um abrir de portas, assim, porque além de brincar com as crianças, a gente começou a ganhar cesta básica para ajudar todas as famílias da comunidade. A gente começou a ganhar o álcool em gel, máscaras. Então, a gente começou com uma coisa pequena. Hoje, estamos aí com 5 para 6 anos também de Macamba Brincante. A gente faz resgate de brincadeiras. Como nós duas fomos criadas desde que nascemos na comunidade, com brincadeiras soltas na rua, elástico, pula corda, poder correr, esconde-esconde. A gente teve essa infância bem livre dentro da comunidade. E por ver, a minha filha nasceu na pandemia, mais nova, Isadora, os filhos, nessa pandemia, muito diante da tela, a gente falou assim, não, a gente teve uma infância que a gente brincou o tempo inteiro, os nossos filhos não vão ficar na tela. E aí nasce Macambas Brincantes. Vou levar minha filha para lá. Pode levar, a gente faz direto brincadeiras na comunidade, com a ajuda do Querubins, com a ajuda de outros projetos que hoje também existe dentro da comunidade. Esse resgate de brincadeiras que é tirar as crianças da tela e voltar a brincar. Brincadeiras de roda, cantiga de roda, pular corda, esconde-esconde. Brincadeiras que hoje, as crianças de hoje nem conhecem mais, que são da nossa época. A gente traz esse resgate hoje. Então, Macambas Brincantes é um filho do Querubins. Filho do Querubins. Legal. E é o que a gente estava falando sobre esse entendimento sobre o espaço. E aí, quando eu digo espaço, eu não estou me referindo só ao espaço físico, só essa manutenção do espaço físico, mas esse espaço social onde a gente vive, né? E
fruto mesmo desse olhar de, poxa, deixa eu cuidar dessa comunidade que eu estou vivendo através da brincadeira, através da arte, através da preservação, como vocês iniciaram no Querubins, né? E também acontece o seguinte, muitos desses jovens que se formaram, assim como a Ritinha, o Leonardo, que é regente, De Baianas bloco, Ousadas. né? Ah. Baianas Ousadas, ele é regente. Nós criamos um bloco de carnaval, Quero Bloco. Nós vamos chegar lá, que está aqui também para a gente falar. Eu queria saber, Magna, o nome Querubins, ele tem uma associação com questões divinas, né? Tem definição como anjo, seres celestiais. Como que você chegou nesse nome e por quê? Na realidade, eu não tinha conseguido botar um nome. Era sempre o projeto da Vila do Acabamundo. E eu fui passar por uma cirurgia e logo após a cirurgia eu tive uma embolia pulmonar. E eu fiquei com os 2 pulmões tomados. Olha. Então eu fiquei assim entre a vida e a morte. Aí eu estava parenizada com os aparelhos, com o respirador. E aí eu tinha um oxigênio aqui e de hora em hora vinha um outro aparelho que me fazia respirar. E aí a minha filha mais velha é médica. E ela saiu de um plantão e passou lá no meu aposento para eu ver como é que eu estava. E eu falei, filha, eu não estou melhorando. Eu estou péssima. Não consigo respirar, não dormi a noite toda. Eu estou péssima. Aí a minha filha saiu, eu vi que ela estava muito engasgada. E eu comecei a chorar e pensar assim, o que vai ser das minhas crianças? Porque se eu morrer agora, não vai ter ninguém que cuide, porque até então eu era praticamente eu e o Podé, né? E o Hernani, que eram 2 voluntários que estavam trabalhando comigo. Mas eu não tinha outras pessoas. Eu tinha a Marilene, que estava dando a dança, e tinha o Daniel, que dava capoeira na época. E aí eu falei, mas eu mantinha esses 2 professores, eu conseguia arrecadar fundo para pagar esses professores. Aí eu estava chorando, entraram 5 médicos no meu quarto. E aí eu pensei assim na hora, chorando, nossa, eu estou morrendo mesmo, né? Minha filha foi lá, e agora vem 5 médicos, né? E aí tinha um médico que tinha uma barbicha assim, branca, cabelo grisalho. Aí ele chegou para mim e falou, por que a senhora está chorando? Eu falei, porque eu tenho um projeto social onde eu tenho 100 crianças. E eu não vou ter ninguém para cuidar das minhas crianças. E eu acho que eu não vou sobreviver. Aí ele disse, você não precisa chorar, porque você vai sobreviver e tem muitas pessoas sendo preparadas para te ajudar. Aí eu perguntei para eles, mas quem são vocês? Vocês não são médicos? Aí ele falou assim, são os querubins. Bateu no meu braço e me disse assim, com licença que eu tenho muito o que fazer. E saiu do quarto. E nessa hora eu entendi que eram seres celestiais, que na realidade eram espíritos que estiveram ali e que se comunicaram comigo. E aí eu pensei assim, querubins? Querubins são as minhas crianças. Eles são meus anjos. Eles são seres perfeitos que estão tendo a oportunidade de mostrar o seu talento. E aí eu parei de chorar e dessa hora em diante eu comecei a melhorar. E 5 dias depois eu estava saindo do hospital, sem ter absolutamente nada. Você parou de chorar e eu comecei, né? A história... Eu acho que eu sempre faço as pessoas chorarem. Uma vez eu fui fazer uma palestra no Verde Mar e deixei os donos do Verde Mar, o Alexandre e o Alisson, chorando. Porque isso é minha vida, né? Querubins é minha vida. Né? Eu respiro querubins. Né? Isso é muito, muito impactante na minha vida. Eu mudei de paradigma no que
Deus me deu essa oportunidade, né? Porque, na realidade, Deus dá oportunidade para todo mundo. Resta saber se você está aproveitando. Assim como a Ritinha aproveitou com os macambos, né? Ela replicou tudo que ela aprendeu, né? Vendo eu fazer, eu acreditar, porque a fé é que ela pode mover montanhas, é o que Jesus nos disse, ela move montanhas. E até hoje, a Querubins move montanhas. Tem momentos que eu não tenho nem um tostão, e aí o dinheiro aparece. Assim, não é porque é mágica, não. Você trabalha, você divulga, e Deus te provém naquilo que você precisa. Eu, como disse no início, nós estamos caminhando para 50 episódios. E esses relatos são sempre recorrentes. Eu comecei com uma bicicleta. E aí, quando vai ver, teve um relato aqui que me tocou muito, de um motorista que perdeu o filho, ele motorista de acho que um atacado, um negócio assim. Não, motorista de ônibus, de uma companhia de ônibus. E ele perdeu o filho num acidente, e ele pegou o dinheiro do seguro obrigatório. O seguro obrigatório paga, quem é vítima paga para os pais e tal, no caso dele, que era o pai. E ele falou: o que eu vou fazer com esse dinheiro? Se eu fizer uma parede aqui, eu vou lembrar do meu filho. Se eu comprar um carro... Ele falou: vou pegar esse dinheiro e vou começar a ajudar o pessoal do norte de Minas, que na época estava com muita dificuldade, passando fome. Esse projeto, hoje, manda, não sei quanto, acho que 20 toneladas de alimento. Começou assim, com um dinheirinho do seguro, hoje manda 20 toneladas. E é sempre assim, né? Não sei como, todos, Divina Providência, começam 5 mil ou 15 mil metros. É um negócio só Deus mesmo para nos explicar. Ô, Magda, a instituição ela atua nas áreas de educação, arte, esporte e na área assistencial. Como que esses pilares, eles juntos e interligados, eles ajudam na formação dessas crianças? E aí eu faço essa pergunta a você e a Ritinha. Já estou te chamando de Ritinha, já. Tô cheio de intimidade. A gente chama a Ritinha de Ritinha. É Rita de Ritinha. Como que esses 4 pilares atuam nessa formação das crianças e qual que é o resultado disso com o tempo? Na realidade, a gente trabalha a educação através da arte, né? A arte propicia um desenvolvimento muito grande da criatividade, desperta talentos, né? Então, esses meninos eles vão tendo oportunidade de conviver, né? Da socialização de uma forma pacífica, porque toda criança briga, toda criança cria casa, e a gente tem uma intervenção pedagógica e psicológica para cuidar dessa criança. Trabalhar a educação, a postura, são valores morais e éticos que a gente passa para as crianças. E os nossos educadores seguem a mesma linha de raciocínio. Nós estamos ali para oferecer uma oportunidade para essas crianças desenvolverem, transformarem. E por incrível que pareça, à medida que cada dia passa, mais eu me conscientizo da importância desse trabalho social, porque a gente conseguiu e consegue, no desenvolver desse trabalho, atingir a própria comunidade. Sim. Que essas crianças, elas são um veículo que entra dentro dos lares e são multiplicadores, né? Assim como a Ritinha é uma multiplicadora, o Leléu é multiplicador e outros meninos são multiplicadores da ideia, né? E essa educação, essa intervenção, um menino, por exemplo, ele apronta na sala da Rita, né? A Ritinha está dando aula. Aí ele é conduzido para a coordenação. Eu tenho um supervisor que é psicólogo também, ele intervém para conversar com essa criança e, quando precisa de atendimento especial, a gente indica. Nós temos uma psicóloga que trabalha a psicomotricidade através da arte mesmo, e as crianças levam panos
TNT coloridos, eles fazem roupa, fazem beduínos, eles se vestem. E naquele momento eles estão interagindo e colocando para fora tudo que eles têm guardado aqui dentro. Então, a criança, num primeiro momento, quando ela chega, eu falo que chegaram os nossos passarinhos. Eles chegam da creche e encontram um lugar maravilhoso, porque eu sou ambientalista, eu plantei um espaço que era uma serra pelada. Lá era um espaço da mineradora. Sabe o que a mineradora faz, né? Então, não tinha árvore, não tinha grama, não tinha planta, e os pais se tornaram meus amigos, meus parceiros da comunidade. A comunidade, especificamente, ela tem uma descendência de jardineiros maravilhosos. Eles ligavam para mim e falavam: tia, estou desmanchando um jardim aqui no prédio no Sion, no Mangabeira. Você quer as mudas? Né? Eu tinha uma Paraty, forrava a Paraty com a lona e ia lá e buscava tudo. E levava para lá. Inclusive, o irmão da Ritinha foi meu jardineiro lá. Dei um curso para ele de agricultura orgânica. Ele fez o curso lá. E ele e o Laerte, que hoje é um líder na comunidade, foi presidente da associação, eles tiveram esse curso. E aí nós fomos plantando. Então, o primeiro impacto que a criança tem, a questão emocional, psicológica, ele entra num lugar ideal de viver. Porque você entra no Querubins, parece que você está entrando no paraíso, cheio de flores, cheio de árvores, entendeu? E eu faço questão. Eu posso deixar de ter tudo, mas eu não posso deixar de ter jardineiro. Porque... Você é das minhas, então. Minha casa parece uma floresta. Pois é. Eu adoro planta. E aí eu ofereço esse espaço para receber as nossas crianças. E os professores também me ajudam muito, porque eles trabalham toda a questão ambiental em sala de aula. Então, eu tenho a colaboração de educadores que foram criados lá. A maioria dos educadores que se formou especificamente numa arte, eu volto com ele para dentro do projeto, contrato esses educadores e eles são aquelas referências para essas crianças. É o que vai fazer com que esse projeto siga firme por anos e anos. Magda, eu ia te fazer uma pergunta, mas a Ritinha de alguma forma já respondeu, que era, na prática, a missão de colocar o educando como protagonista, como que é isso? Mas a Ritinha já falou que tudo que ela fazia, você falava que era maravilhoso. Então, que esse acolhimento, esse carinho, esse amor mesmo, né, pelo que a criança está fazendo, é a melhor forma de torná-lo um protagonista. Nós temos números aqui de 2023 que impressionam bastante. São mais de 63 mil atendimentos, uma média de 250 educandos matriculados e mais de 68 mil refeições distribuídas. Como que você faz para manter essa máquina funcionando? Porque consome muito recurso, né? Muito recurso. Através das leis de incentivo à cultura. Como eu ofereço muitas oficinas, eu preciso de recurso, porque eu pago os educadores em arte por hora trabalhada. Então, eu redijo um projeto para a lei Rouanet, né, que é a lei federal, para a lei estadual, para a lei municipal. Eu faço também um para o FIA e para os fundos, Fundo Municipal de Cultura, Fundo Estadual de Cultura, e eu sou um ponto de cultura. Lá é ponto de cultura. Ponto de cultura eu também recebo, né? Então, a gente, inclusive, já sediou um dos encontros do ponto de cultura, quando o secretário de Cultura esteve conosco, vieram os representantes de Brasília para participar. O ponto de cultura, que é aquele movimento que o Gilberto Gil, lá atrás, quando foi ministro da Cultura, ele que implantou
essa política dos pontos de cultura, né? Pontos de cultura. E a gente já tem mais de 20 anos. E aí você tem um convênio direto com Brasília, com o governo federal. Temos direto. A gente... Então tem uma previsão de verba já, você já consegue pensar o seu ano? Eu penso meu ano, eu apresento o projeto, ele passa por uma avaliação, Sim. aí ele passando essa avaliação, eles aprovam. E de vez em quando a gente tem também esse fundo, um fundo que fica guardado, e aí eles disponibilizam e dão esse recurso para todos os pontos de cultura. Então, a gente tem que... tem umas exigências, né? Você tem que ter pelo menos 2 anos já de funcionamento. Tem critérios. Você tem que provar a idoneidade do seu trabalho. Porque um trabalho social como esse, eu tenho uma empresa sem fins lucrativos, mas eu tenho a parte da tesouraria, que a gente controla todos os projetos. Eu tenho rúbricas que eu pago determinadas rúbricas para aquele projeto, né? Sim. Então, todo o recurso tem que ser muito bem pensado, porque eu tenho um espaço hoje que nós recebemos da mineradora, que me deu esse espaço incomodado. Nós perdemos uma criança afogada na mineradora, num domingo, e, através dessa criança, eu reivindiquei um espaço da mineradora. Eu fiz ela devolver para a comunidade uma coisa que podia beneficiar a comunidade. E aí, eles me deram incomodado, primeiro em meu nome, porque não estava registrado a ONG, me deram meu nome, 1 ano depois eu consegui registrar a ONG, e a ONG não, hoje a OSC, né? E aí eles me deram 2.200 metros. E ao longo do tempo eu fui construindo os prédios através dos meus amigos empresários. E quando não era amigo, eu também me apresentava e tornava ele meu amigo, meu parceiro. E aí eu construí 12 prédios dentro da instituição. 12 prédios? Bem grande. Sala de dança, sala de música, sala de estúdio, biblioteca, sala de inglês, sala de aula, OCA, ginásio, que legal. Cozinha e escola, um estúdio de gravação profissional, né? Um estúdio para as crianças. A música é muito presente lá, muito, né? Presente. A música e a dança é o carro-chefe do Querubins, né? Da Querubins. E aí, para manter isso, eu fui construindo, a mineradora foi me otorgando o direito de construir, eu não tenho nada invadido. Sim. E aí o diretor, chegou numa hora, o diretor da comunidade, o Júlio Pentanha Guimarães Júnior, Neto, ele me disse: Magda, você é a maior sem terra que eu conheço. Você tem 10.000 metros, eu te dei 2.200. Eu falei, mas tudo no papel. Vocês autorizaram eu fazer. Ele falou assim, agora eu vou cercar o Querubins, porque daqui a pouco você está chegando no Belvedere. Não é má ideia não, né? Não é má ideia. Então, aí a gente, para manter isso, eu preciso da ajuda das pessoas, né? Você destina 6% do seu imposto de renda, você pode destinar para mim. E as empresas podem destinar 4%. Por que eu acho que todo mundo devia destinar? Porque a questão social, ela é latente. Eu moro num lugar, eu quero ter paz, ter sossego, mas se você não ajudar seu próximo, isso não vai acontecer. Hoje a gente tem uma comunidade pacificada, é uma comunidade tranquila, porque tem um trabalho há 30 anos. Então, todas essas comunidades que vivem as guerras, o que está acontecendo no presente momento é a ausência de um trabalho social. Nós estamos falando aqui, hoje é dia 30 de outubro de 2025, e a gente acaba de presenciar uma tragédia no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, onde mais de 100 pessoas, 130... 120, dos números ainda incertos, foram mortas num conflito, num combate armado entre polícia e as facções. Isso
certamente poderia ter sido evitado se tivesse políticas públicas que entrassem nas comunidades. É uma tragédia, eu não vou entrar nessa polêmica, há quem é a favor, há quem é... Mas eu não consigo pensar uma sociedade que é a favor de que tenha 120 Matança, né? pessoas mortas em um dia de conflito. Muito maior do que a guerra, né? Isso é uma guerra, isso é uma guerra civil que a gente está vivendo por conta de uma ausência do Estado. Então é lamentável. Mas vamos falar do Querubins, que é falar de coisa boa. Falar de vida, de alegria. Exatamente. Rita, a sua história, um exemplo, né, de que o Querubins propõe pode transformar a vida. Então você transformou a sua vida com esse olhar para a sociedade, para o lugar onde você vive, para esse sentimento de pertencimento e de que ali também é responsabilidade sua e de todo mundo que vive. Conta um pouquinho, assim, você começou com 6 anos, é difícil imaginar, assim, uma criança de 6 anos, ela não está pensando muito sobre isso. Mas hoje, na sua idade, né, já você é da primeira geração, tem 2 filhas. Como que você vê que isso mudou uma trajetória na sua vida que poderia ser diferente? Eu penso assim, mudou bastante coisa porque eu tive oportunidades e aproveitei, assim como muitos da minha idade tiveram as mesmas oportunidades que eu tive e não souberam aproveitar, né? Porque aí, como se diz, né? São dadas as oportunidades e a pessoa vai fazer daquilo o que ela achar de melhor. Eu agarrei essa oportunidade e aproveitei tudo o que me foi proporcionado. Eu não tive uma referência negra na minha infância de que eu poderia ser uma pessoa melhor. Não tinha essa referência negra. Quando a gente ligava a televisão era a Xuxa. E eu tive referências que foram tragas para mim pelo Querubins, que foi o mestre João e Marilene, como educadores de dança e também percussão. Me formei e hoje eu sou um exemplo dentro da minha comunidade de que o estudo, de que essa oportunidade de crescer e de buscar conhecimento é o melhor caminho para que a gente possa crescer e fazer as coisas darem certo. Hoje sou muito realizada, tenho minha família consolidada e tenho muito orgulho de ser exemplo hoje para os pequenos. E quando eu saio de casa, assim, já vem correndo achando, Rita, hoje tem brincadeira, hoje tem... Eu sou uma referência para eles, eu fico muito feliz por isso. Tive muitas referências boas na minha infância, soube aproveitar todas elas para hoje eu me tornar a pessoa que eu sou hoje. Uma referência para os pequenos que estão crescendo aí, nascendo desde a creche. Então eu sinto que é isso, é uma oportunidade que é dada para todos e as pessoas elas devem aproveitar da melhor maneira toda a oportunidade que é oferecida para elas. Você falou no início que tudo que você fazia, qualquer desenho que na sua visão não estava tão legal, e a Magda falava, nossa, que lindo e tal. Isso é fundamental, né? Isso é fundamental, valorizar o que a criança está fazendo, porque é exatamente uma das coisas que traz... combustível, né? Para seguir em frente. Esse combustível. Porque essa aridez do trato com a criança, de o menino tá te mostrando uma coisa e muitas vezes a mãe não pode nem ver porque não teve tempo, trabalhou o dia inteiro, então não dá essa devida atenção e a criança sente, né? A criança isso vai ficar para a vida, vai ficar na sua forma de se comportar com seus filhos. Vamos falar do Querubloco. Quem que pode falar aí dessa história? Na verdade, assim, eu sempre imaginei que eu tinha que criar alguma coisa que representasse o trabalho que os meninos já fazem, que é tocar. Mas eles precisavam sair, pular esse muro. Mostrar Mostrar o trabalho deles nas ruas. E, para isso, eu precisava criar um bloco. E aí eu chamei o Leléo e o Marcelo. O Marcelo hoje não participa, ele hoje é baterista, ele trabalha numa empresa e ele
atende outras bandas tocando, mas não está especificamente. Nos ajuda no dia que o Quero Bloco sai, mas aí eu criei com o Leléu praticamente, né? Eu e o Leléu criamos o Quero Bloco. Para que o Quero Bloco... Leléu é o Leonardo? Leonardo, Isso. é. Ah, tá. E aí o Leonardo é o regente. Ele dá aula de percussão e de marimba e rege o Quero Bloco, rege Baianas Ousadas, que é um trabalho profissional dele, né? Todos eles são muito bem financeiramente, economicamente, né? Realizados e fazem esse trabalho. Aí era um sonho dele ver os meninos saírem à rua, e meu e dele. Aí nós criamos o bloco e a gente estava ensaiando toda semana. Só que em janeiro eu apareci com um problema no coração. Fui fazer um exame, uma cintilografia, e de lá eu saí direto para o CTI. O médico me mandou internar direto no CTI. Eu não estava sentindo nada. E aí eu passei por uma cirurgia e fiz 5 pontes no coração. Nossa. E aí, como as coisas são maravilhosas para mim, né? Deus sempre está me... Eu sobrevivi, né? Eu estava sendo alimentado por um fio de cabelo. O médico falou, não sei como a senhora sobreviveu. Achei que a senhora não ia aguentar nem... Os 5 querubins não apareceram dessa vez, não. Mas eles estavam lá. Mas estavam lá. Mas eu enxerguei o Dr. Fritz chegando lá, na cirurgia. E aí eu adormeci, eu fui anestesiado e não vi mais. Bom, aí saí dessa cirurgia bem, né? Lógico que eu fiquei no CTI mais 10 dias e tal, e fiquei bem. Aí eu estava no CTI, chamei a minha sobrinha, que é cantora, Raquel Coutinho, e falei, ela foi nossa coordenadora de artes no Querubins. Aí eu falei, Raquel, chamei ela lá, pedi que chamasse a Raquel, deixasse ela entrar. Falei, Raquel, eu preciso de alguém que levante o pé do chão e põe esse bloco na rua. Ela falou, tia, você está no CTI, você está preocupada em botar os meninos na rua? Tô, mas eu preciso de alguém que faça o que eu ia fazer. E o Leléu está lá, ensaiando os meninos, mas ele precisa de um suporte. Então, eu preciso ir para a rua. E eu preciso de fazer toda a logística de colocar as crianças na rua. Eu não tenho recurso, mas eu disponibilizo o que eu tiver para botar o bloco na rua. E aí, ela falou, não, tia, você me chama no CTI, aí eu sou obrigada a fazer, né? Falou, você que sabe, você pode não fazer, mas você vai ter um compromisso aí muito sério. Aí ela disse, não, estou brincando, lógico que eu vou pôr. E aí a Raquel e o Leléu botaram o bloco na rua, isso vai fazer agora 8 anos. 8 anos que sai já o bloco. Então, o Quero Bloco sai, hoje eu recebo recurso através da prefeitura, eu ainda recebo pouco recurso, porque eu saio no entorno, eu não quero, eu quero que eles cresçam, né? E a comunidade veja o trabalho, e que a né? comunidade veja. Esse ano, a Ritinha vai sair com o grupo dela de dança no ano que vem. Que legal. E quer dizer, na realidade, estou envolvendo. E a ideia é envolver as mães da comunidade que dancem com a Rita, né, nesse percurso que nós vamos fazer no entorno da Praça JK e na Vila do Acabamundo. Aí a gente monta um palanque para encerrar, né? E para sair e para encerrar, a gente faz esse cortejo. Ano passado nós tivemos 2 blocos que participaram, um bloco de Ouro Preto, de Sete Lagoas, e o Baianas Ousadas daqui, e os... Gato seu Escaldado? vizinho, hein? Não foi Gato Escaldado? Gato Escaldado. E aí, esse ano, nós estamos convidando outros blocos para participarem com a gente desse cortejo. Então, na realidade, esse trabalho, ele depende muito de relacionamento. Todo o trabalho que a gente faz num projeto social, a gente precisa ter relacionamento. Então, o que a gente vê, que à medida que a Querubins vai crescendo, maior é o meu relacionamento, né, dos meus educadores,
né? E a própria Ritinha já proporcionou a vinda da Macaé, que hoje é ministra de Direitos Humanos e Cidadania, né? Ela esteve no Querubins por causa da Rita. Então você vai me ajudar, porque eu estou louco para trazer ela aqui no território para conversar. Pois é. Ela foi assessora. Inclusive, novembro agora, que a gente vamos entrar no novembro da consciência Negra. Da consciência negra. A gente precisa... Eu já tenho um programa marcado com algumas pessoas, mas a Macaé Evaristo seria... Ela é assim, Ela é maravilhosa. Eu trabalhei, tive a oportunidade de trabalhar com ela. Fui assessora da Macaé Evaristo, quando deputada. Ela mora em BH ainda? A família mora aqui. Ela fica ficando... lá e aqui. Lá é aqui, né? Não, você vai me ajudar então para a gente tentar trazê-la aqui. E vamos falar de futuro. Nós estamos caminhando já para o encerramento. Quais os próximos passos? Né? A gente já vê que você está deixando um legado. A Rita já tem um projeto. O que você está pensando para o futuro? Na realidade, eu estou pensando no meu futuro, né? Sim. Esse ano de 2026, eu faço 80 anos. Parabéns. E eu estou preparando as pessoas que vão me substituir. Porque o bom gestor é aquele que prepara a sua sucessão, né? E eu vejo assim, eu não quero levar isso comigo. Eu quero deixar esse legado para a comunidade, né? E hoje, cada vez mais, eu tenho colaboradores da comunidade. Eu busco, através desses jovens que são talentosos, formar cada vez mais jovens que deem prosseguimento a isso, né? Então, hoje eu tenho 10 pessoas da comunidade que trabalham dentro do Querubins. São remuneradas pelo Querubins. E aí eu sempre penso em alcançar cada vez mais esse crescimento. O que eu desejo cada vez mais que a comunidade do Acabar Mundo consiga ser integralmente a escola integrada da vila, porque nós temos um espaço de 10 mil metros que pode receber todas as crianças da comunidade. Eu tenho um espaço privilegiado que dificilmente uma OSC tem, né? Eu fui abençoada por Deus e esse legado é um legado que eu quero deixar, né? Eu penso na minha partida, não é porque eu acho que eu vou morrer daqui 5 anos, daqui 10 anos, não importa. Eu vou na hora que eu tiver que ir. E eu sou muito tranquila com relação a isso. Mas a vida, para mim, é cada dia. Cada dia é mais um dia. Eu vivo um dia de cada vez. E cada desafio é um momento importante. E eu tenho um lema na minha vida, que é somente através do amor podemos caminhar em direção à luz. É só o amor que constrói. E é isso que eu passo para as crianças. Eu tenho uma Ritinha, que é amor puro, um Leléu, que é amor puro, um Cris, que é o de Souza, que levantou um trabalho maravilhoso, que é o Então Brilha, que é fantástico. E o legado do carnaval voltar para BH foi através dele. Né? Ele representa o maior bloco foi do BH. Do Querubins também. Que legal. Não sabia, não. É o de Souza. E ele ainda tem uma escola de percussão. Que é a percussão circular. Percussão circular. Pensa bem o que o Querubins tem feito pela sociedade. Olha quantas árvores que você plantou. Quantas raízes foram ramificadas aí. E engraçado falar em raiz, que é o nosso tema transversal desse ano, do espetáculo de final de ano, que vai ser dia 28 de novembro. O tema é raízes. Raiz. Eu também tenho para mim que não existe nada fora da terra. A gente costuma separar. Volta sempre, né? É tudo. E a gente costuma separar. Não, isso é a natureza. Como se a gente não fosse natureza. Que, na verdade, é todo um organismo que a gente precisa cuidar. E eu queria aproveitar a oportunidade e convidar as pessoas a entrarem no site do Querubins. Sabe? A gente fez um espetáculo que é a amostra exata de tudo que a gente construiu, que é um espetáculo chamado Quem Sou Eu?
Nós apresentamos... Esse espetáculo está no site? Está no YouTube. Está no YouTube. E o site tem vários momentos do Querubins, que é www.querubins.org.br. E no YouTube você vai encontrar o Quem Sou Eu. O canal do YouTube é Querubins também? Querubins, é. O canal do Querubins no YouTube. E aí é um espetáculo que a Rita é a protagonista do espetáculo, é maravilhoso. Ela dança com as crianças. E esse espetáculo nós apresentamos para 6.000 pessoas. Eu apresentei na Secretaria de Educação, aqui na Minas Centro, e transmitido pela Rede Minas. Nós apresentamos no SESI Minas, no Bradesco, no Brasil Valorec e Paládio. SESI Paládio. Nós apresentamos em 6 locais. É um espetáculo fantástico, que as pessoas têm que ver. Tá. É o fruto do nosso trabalho. Eu vou compartilhar nas nossas redes também, se vocês permitirem. Lógico, eu permito. Bom, então, para quem não anotou, nós vamos colocar nas nossas legendas também, querubins.org é o site da instituição, e o canal onde tem esse espetáculo é no YouTube Querubins. É só buscar Querubins no YouTube que vai aparecer o espetáculo, que o nome é... Quem Sou Eu? Quem Sou Eu, tá? Protagonizado pela Rita. Então, se você ainda não viu, não deixe de ver, né? E compartilhe. Se você já viu, compartilhe com outras pessoas. E tem o passo a passo de como contribuir no site do Querubins, tem como contribuir com a instituição, né? Pois é, isso é muitíssimo importante. Todas as instituições, elas precisam de sustentabilidade financeira, e elas só conseguem isso com o apoio da sociedade. Então, se você está buscando uma instituição com muita transparência e muita seriedade, Querubins é, sem dúvida, uma instituição que pode atender a essa expectativa que você tem. Trabalha com crianças, trabalha com o futuro no nosso país, já há mais de 30 anos, então é uma transparência comprovada e trabalhos, como a gente está vendo a Rita aqui, de um impacto comprovado. Então anota aí querubins.org.br, lá tem como você fazer a sua doação, buscar informação sobre apoio, voluntariado, tá bom? Então não deixe de ver. Tem voluntariado lá? Tem muitos voluntários. Então, o trabalho está aberto a todas as pessoas que quiserem contribuir presencialmente, né? Muito importante. E eu quero aproveitar para convidar vocês, a todo esse público que nos vê, para essa mostra cultural que vamos estar apresentando lá no Querubins. Nós temos um ginásio maravilhoso. Quando que vai ser a mostra? Dia 28 de novembro, às 19h30. E como que tem para adquirir ingresso? Como que faz? Não tem ingresso, é gratuito. A entrada é gratuita. É gratuito? É. 28 de novembro, então anota aí, 28 de novembro. Na Associação Querubins, na Rua Correias, número 700. Rua Correias, número 700 do bairro Sion, às 19h30. Então, se você quer conhecer de perto o impacto desse projeto, vai lá, que eu tenho certeza que você vai... com certeza você vai me encontrar se você for. Gente, nosso tempo está se esgotando. Magda, Rita, muito, muito feliz. Estou muito feliz de conhecer. Já era um desejo trazer vocês para os territórios sociais. Toda vez que ouço falar do Querubins, eu só ouço coisa boa. Que bom. Que bom que vocês vieram. Eu quero agradecer a todos por compartilhar essas experiências, toda essa vivência que vocês estão tendo nessa trajetória de muita paixão. Fiquem à vontade para dar um recado para as pessoas que nos assistem. Então, o microfone é de vocês. Na realidade, eu quero agradecer a todos a atenção de estar aqui escutando a nossa história. E, para mim, é um grande prazer. E o que eu tenho para dizer é que você, onde você estiver, você pode começar a fazer alguma coisa pelo outro, né? Assim como eu fui caminhar na praça e um dia criei um projeto, né? Eu acho que Deus está aí disponível para todos nós,
para que a gente faça às vezes. Não adianta você imaginar o ideal se você não tiver uma ação. Fé sem ação não resolve. Nós temos que ter ação, é mão na massa. E o que eu quero deixar é o meu lema, né? Que somente através do amor a gente pode caminhar em direção à luz, que para mim é Deus. Né, Ritinha? Eu quero agradecer também a todos que estão aqui nos assistindo, conhecendo um pouco, né, dessa história tão linda de anos, mais de 30 anos, a convidar a todos que possam ir pessoalmente conhecer o Querubins, conhecer a nossa comunidade e pensar de que, como diz nas tribos, né, precisa de toda uma aldeia para educar uma criança, e esse é o nosso lema lá no Querubins. Quando um não está dando conta, passa por outro, até que essa rede consiga fazer com que essa criança caminhe para frente. Pensando também de que, através desse fruto, dessa pequena árvore que foi plantada, teve várias ramificações, né, como de Souza, como Leléu no bloco do Baianos Ousadas, como eu tenho também o projeto, podem conhecer aí, Macamas Brincantes, no Instagram. Ramificações de um trabalho de amor, e assim como a tia gosta de dizer e sempre diz, né, através do amor, né, a gente consegue alcançar e a gente consegue com que essa ramificação ela chegue para muitos lugares, né? Então, do Querubins para o mundo, vocês possam lá conhecer e que possam também levar contribuições de vocês até esse projeto, que é realmente um projeto verdadeiro, um projeto que está ali o trabalho... aqui como eu estou aqui, prova viva, né? Comprovado de que esse trabalho é um trabalho sério e que tem mais de 30 anos para não deixar dúvidas, né? Sombras de dúvidas, que é um trabalho de seriedade. Muito bom. E nesse momento de agradecimentos, eu quero agradecer você que nos acompanhou, mas quem está nos projetos sociais tem que aprender a pedir. E eu quero pedir a você que nos acompanhe, que curta esse vídeo, não custa nada, curta, compartilhe, é muito importante para que o nosso canal sobreviva, que você coloque, mande para os seus amigos, para todo mundo, para sua família, mande para todo mundo e fale sobre o nosso território sociais. Assim, a gente vai conseguir transformar o mundo, como a Magda falou, a Rita falou, com um pouquinho de amor. Muito obrigado e até o próximo Territórios Sociais. Territórios Sociais. Territórios Sociais. Territórios Sociais.